Abelhas do bioma Caatinga, Jornal do ABC, 89, nós chegamos a esse número. Olha, eu vou aqui tratar de um tema que eu já falei, se é legislação, já tratei isso em vídeo, também em live. Tratar de outro tema, a questão das abelhas. Gente, tem uma legislação e parece que as pessoas não entenderam. Se você pretende, se você é um legislador, imaginar, ou você pertence a uma associação, uma ONG, como tem falado aí, que lida com as abelhas, pode ser também com outro grupo de seres vivos, mas pensar no caso das abelhas. Se você quer fazer uma legislação, você tem que se adequar às leis que já existem no país, as leis federais. Você não pode infringir, você não pode atropelar e ir acima da lei. Tem que ficar bem claro isso. Você não pode infringir. Mas você que está assistindo aqui, chegou pela primeira vez no nosso canal, agradeço a sua presença. Seja bem-vindo e se você achar que o vídeo é importante, compartilhe e também assine o canal e deixe o seu like. E veja até o final. Então vamos entender. Eu li nos últimos 8, 9 anos, não mais do que isso, que eu comecei a criar abelha de forma sistemática. Interesse eu já tinha desde muito tempo. Só um adendo aqui. Eu já tinha criado africanizado nas caixas Langstroth, inclusive tirei os arames dos quatro, que era só o ninho, só para tirar o mel, porque eu não ia levar para processar esse mel numa casa de mel, porque seria muito dispendioso, não valia a pena, na época eu nem possuía carro, ia botar numa moto, seria uma situação completamente adversa. E eu tirava duas vezes ao ano, e deixava as abelhas, colocava a caixa debaixo de um pé de juazeiro no período de seca, e as abelhas, de um modo geral, nunca mudavam. Até que o cara destruiu a caixa, um motivo queimar por conta de um acidente, com as abelhas, estavam matando os animais, gado, outros animais, obviamente. E a outra, os caras foram lá e destruíram a caixa, de maneira assim, agressiva, destruíram a caixa. E depois, eu sempre tive interesse em criar abelha desde o passado, inclusive, teoricamente, eu criei abelha quando eu era criança. Como que eu criei a abelha? Porque eu tirava a abelha na natureza, beleira, tem que deixar aqui bem claro. Quando eu abri o oco, normalmente com machado, não tinha motosserra na época, quer dizer, não chegava à nossa região, eu pegava um pedaço de madeira e colocava lá, conseguia tirar o pedaço, e às vezes com o barro eu fechava, acabava de lacrar e na verdade eu amarrava com uma corda, um arame, normalmente algo, por exemplo, um fio de instalação elétrica, e ficava lá, a abelha ficava ali tranquila. Então eu ficava tirando aquela abelha várias vezes. Teve uma abelha branca, eu acho que eu tirei uns 8, 9 anos seguidos, tirava o mel. Ia lá e tirava. Era num angico, na beira do riacho de Morelândia, lá na propriedade de uns parentes, e eu fazia isso. Inclusive, na primeira vez, para mim abrir o oco do angico, inclusive, um angico brabo, um angico que o pessoal chama na Paraíba de angico de caroço, que eu chamo angico vermelho, angico de bidomo. E, detalhe, eu tirava o mel dessa abelha, anualmente eu tirava lá, às vezes 2 vezes ao ano, abria, tirava o mel, depois fechava, a abelha ficava lá. Não tinha bicho, os bichos não tinham acesso. Então, nesse parte, teoricamente, eu estava criando essa abelha. E recolhendo o mel dela anualmente. Normalmente 2 vezes, nunca mais que 2 vezes. Então, mas voltando. E aí só passou a criar abelha de forma sistemática no ano de 2012. Lá no ano de 2013 eu já comecei a buscar informações e as legislações. O que diz as legislações? Olha, só encontrei uma municipal que é Canela, lá no Rio Grande do Sul. Mas estaduais, a maioria dos estados brasileiros, não é a minoria não, a maioria dos 27 estados, Brasília eu não sei se desconheço, possui legislação própria. A maioria, estado do Centro-Oeste como Goiás, o estado do Pará, o estado do Amazonas, o estado da Bahia, aqui no Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, só para citar alguns estados, tem legislação, São Paulo tem legislação, Espírito Santo tem legislação, só para dizer para vocês, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná tem legislação, então já começa dizendo para vocês, mas as legislações elas têm que estar em consonância, estar de acordo, em harmonia com as leis maiores. A lei federal, as leis federais, eu tenho até aqui as leis aqui, eu vou aqui pegar para mostrar para vocês essas leis, quais são essas leis que tem que estar em consonância com isso, inclusive com a Constituição Federal. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, a lei federal que trata da questão dos animais selvagens, animais silvestres, e vai além disso. Mas vamos pensar na questão da fauna brasileira. Nós estamos dentro do Brasil ainda, não estamos
fé em Deus, nunca vamos invadir outra nação. É a lei de número 6.938, de 31 de agosto de 1981, e regulamentada pelo decreto número 99.274, de 6 de junho de 1990. Então, se você pegar, por exemplo, todas as resoluções do CONAMA, e o que diz essa lei? Essa lei também ela é abrangente. Eu diria que no caso do Brasil, ela é universal. Ela é que vai tratar todas as questões de abelha. E o que diz, de fato, essa lei? Ela diz, aqui sem pegar a lei tudo, porque é muito longa, vários artigos, vários parágrafos, vários incisos. Então, no capítulos, não vamos entrar nessa questão toda. O fato é que as abelhas, independente de eu gostar ou não de abelha, achar que o bicho é legal ou não, ela é patrimônio nacional e ela é responsabilidade de todos os brasileiros. O brasileiro está nascendo agora, nós temos para ele, acho que o IBGE está liberando o seu resultado, nós temos aí 220 milhões de pessoas, todos os brasileiros têm responsabilidade por todas as abelhas. Ainda que a abelha tenha estar lá no sul, eu tenho responsabilidade. Essa responsabilidade diz respeito a eu não causar nenhum danos ao bicho. Eu procurar preservar e manter na natureza. E a lei, aí sim, aí vem as outras leis. As leis que foram criadas depois. No caso, por exemplo, a resolução do CONAMA. O CONAMA já é outro órgão, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele vai atender, ele vai estar, digamos, sob a responsabilidade dessa lei, da lei maior, que é a lei 6.938, tá? Lei federal. Então, o CONAMA criou uma resolução, vai a resolução, pegar a resolução lá, a de 2004, foi elaborada por Paulo Nogueira Neto, foi publicado no Diário Oficial, tem que pensar tudo isso, tem que respeitar, tem gente que não respeita, é o caso desse pessoal aí, que o Estado não faz nada, eu sou duro, mas eu sou responsável. Eu sou duro quando eu falo que muita gente está lá fazendo coisa errada, porque isso não isenta o indivíduo de não ser punido. Ele tem que ser punido, ele é um funcionário público, está no órgão, a esfera seja municipal, estadual ou federal, ele tem que executar o que manda, o que é a lei. E para a lei ser mudada, aí precisa passar por vários processos, não cabe aqui eu comentar, mas tem que ser por legislador, para poder mudar essa lei. Claro que qualquer pessoa, uma pessoa sozinha, ela pode vamos dizer, mandar uma lei, mandar uma menção para um comunicado aos órgãos, e os órgãos podem fazer uma lei. Tem um caso interessante, só para a gente dizer como que é interessante essa questão de leis. Uma lei federal, que ela foi criada, a questão de Libras, nós temos duas línguas oficiais. Nós temos várias línguas, mas podemos falar várias línguas, inclusive as línguas nativas não são oficiais. Tem que dizer isso, qual é a língua? Língua portuguesa e a língua Libras. Só. Outras línguas não são oficiais. Pode ser ensinada, pode, não tem nada de errado. Mas para o ensino de Libra, inclusive comunicação e transmissão, etc., ela foi através de uma piauiense, até onde eu sei, que fez uma comunicação ao Senado Federal, você é um órgão, você pode se comunicar, fala lá com o senador, você não gosta de tudo. Eu mesmo já critiquei muito, já mandei bronca para eles, mas educadamente. Não sei se eles são tão educados quanto eu fiz. Mandei para a Câmara dos Deputados, eu mando. Já entrei em contato aqui com o executivo, no caso, tanto municípios que eu morei, alguns municípios que eu morei, eu critiquei, disse só está inadequado, por isso, você tem que mandar. Vai fazer alguma coisa, manda para o legislador, que é a Câmara dos Vereadores. Os vereadores. Vai entendendo? Então, para a gente ficar aqui bem claro, essa resolução do CONAMA, ela tem que atender tá dentro da lei. E da lei lá na federal, na lei maior, ela diz que você pode criar um animal para benefícios, desde que você não cause danos aos animais. E o que é esse danos aos animais? É transportar esses animais para tudo quanto é lugar, é predar na natureza. Pronto, eu estava agora, vou dizer o dia 19. Dia 19 foi um sábado, dia 19 mês passado. Eu estava num assentamento lá no município de Laje, no Rio Grande do Norte, lugar chamado Livramento, e o pessoal disse, ainda bem que fulano morreu, porque uma das perguntas que eles fizeram foi, por que a abelha não cai em isca? Eu digo, a abelha cai em isca. Não cai em isca porque não tem mais abelha na natureza. Se não tem abelha, a abelha não vai se formar do nada, porque não é a biogênese. A biogênese já foi descartada há muito tempo, ou seja, matéria viva, o ser vivo surgindo da matéria morta, do não vivo. Isso não acontece, tá? Mas o fato é esse. Então eles disseram, olha, bem que fulano morreu, em tese. Eles falaram, porque ele tirava tudo que era abelha e os caras vinham aqui comprar e levavam para tudo quanto é lugar, inclusive no município vizinho, município de
Jandaíra era onde ele tirava muito, predava muitas abelhas, sabia que tinha uma abelha, ele chegava lá e tirava, metia o machado, o foice, o que tivesse de ferramenta, levava a abelha. É assim que ele fazia. Então, para vocês que fique bem claro, eu criar uma lei, e ela tem que atender, tá dentro. E aí tem o capítulo 225 da Constituição Federal que diz que é patrimônio de todos os brasileiros, no caso dos animais, das plantas, no caso da flora, que são plantas, e a fauna, que são os animais, é de todos. Então, mesmo que eu não tenha tirado nenhum lucro desse bicho, mas eu tenho que lutar para que esse organismo vivo seja preservado lá na natureza. E aí eu posso fazer o uso, criar em cativeiro. E graças a Deus que eu não foi domesticado. Quem diz, não sei, mais cedo, mais tarde, pode ser domesticado. Os outros seres que hoje são domésticos, eles foram passar por um processo. O homem passou e domesticou, e hoje eles só, boa parte, até onde a gente sabe, todos que são domésticos só vivem se for com cuidado do homem. Não dá mais para introduzir, voltar eles para a natureza. Natureza que eu estou falando, o meio selvagem. Não é possível. Então essas leis, que fica bem claro aqui, essas leis têm que estar com harmonia com o maior. Então eu vou pegar e aí vou dizer o que é que está errado, para vocês entenderem. E toda hora tem pessoas em contato comigo, por quê? Porque aqui na descrição, que é assim que está, o YouTube trata não descrições, pode ser descrições, que pode ser mais de uma, mas na descrição do vídeo fica o meu contato. Não fica contato de e-mail, porque aí eu não olho muito de e-mail, ou mais uma coisa mais prática, fica o meu telefone, no qual está as redes sociais, vocês podem entrar em contato. Então, só entendendo. Toda hora tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, você não vende essas abelhas, vendo. Para local de ocorrência, que eu sei quais são os locais de ocorrência das abelhas que eu crio, e vou vender essas abelhas. Se for para outro local, aí você é uma burocracia danada. Você tem que mostrar documento, tem que estar respaldado por universidade, órgãos ambientais, etc. Para você poder, tem que estar muito respaldado, tem que ter documento. Aí eu posso vender essa abelha para você levar até para a Lua. Você está entendendo que a abelha vai ficar. Você vai poder criar lá na Lua, e com isso tem que ter o documento tem que estar bem respaldado para fins científicos, de conservação e científico. Você tem que provar por documento, através de pesquisa, através de vários levantamentos, não vou nem pontuar aqui, que essa abelha que você, ou coisa que eu já fiz. Fora disso, não adianta você ficar insistindo que eu não vou vender. Agora, eu vou contra o que está aí? Não. O que a gente vê no dia a dia é aberrações, diz lá a lei, não gostou, é aberrações. Outra coisa, não dá para você, não confunda as coisas, não dá para você desmatar e concordar que é a favor das abelhas. Se você desmata, se você é a favor de desmatamento, a favor de uso de veneno, ou seja, duas coisas que vai de contra, vamos pensar, a preservação dos seres vivos, da maioria, seres vivos que eu estou falando, seres vivos, somente os selvagens, os silvestres, não dá para você, não adianta. Você está falando besteira, você está sendo falando só coisas absurdas, porque não dá. Ou você defende, aí você defendeu o agronegócio, defendeu o desmatamento, a aplicação de veneno do jeito que, inclusive no Brasil, sequer eles tratam, eles têm cuidado, sequer eles têm um trabalho voltado quando vai aplicar, como vai aplicar, quantidade, tipos de veneno, isso não existe. Aqui é o que chegar. Além de ser liberado aí à torta e à direita, só do ano 2019 para cá foi 1.000 e tantos venenos, do ano 2016 para cá foram quase 2.000 venenos, tipos diferentes, inclusive aqueles que não são usados em mais lugar nenhum do mundo. Então não dá para você é uma coisa ou a outra, não dá para ser as duas coisas. Não tem como. Não tem como. Ou você defende as abelhas e não a aplicação. E aí, entendendo uma coisa interessante. Você diz, mas e aí eu posso criar quem já está criando? De maneira clandestina. Eu não vou vender, eu não vou entrar nesse campo, nesse grupo. Vendendo para tudo quanto é lugar. Então a maneira é clandestina. Você vai lá, não vai adiantar ficar criticando que o órgão ambiental é isso e aquilo. Você está a fim de preservar, você não preserva coisíssima nenhuma, a não ser que você deixe o bicho lá na natureza, intocável. E deixa o ambiente também intocável. Se você tocar no ambiente, você pode levar à morte e à extinção desse bicho, pelo menos naquele local. E se, dependendo do local, se você desmatar muito, nós temos área de desertificação. Petrolina, dentro do município de Petrolina tem área, tem dentro de Lagoa Grande, hoje visível,
mas principalmente em Orocó e Cabrobó, que é a área que foi plantada cebola, que estão desertificando. Eram áreas que tinham muitas abelhas, inclusive à beira do Rio São Francisco, áreas de desertificação. Entendam isso. Então não vai adiantar você ficar defendendo uma coisa que você está atacando do outro lado. Ou você defende com coerência ou não vai defender. Porque aí você fica. Você está do lado do agronegócio, está do lado do desmatamento, dos desmatadores, daqueles que destroem a natureza. Você está do lado daqueles que atacam com veneno. Eu não tenho nada contra você. Você é sua opção, você tem direito. Não estou aqui, não sou jurídico. Agora, tenho que dizer bem claro, não dá para você misturar as coisas. Uma coisa ou a outra. Não dá para ser as duas coisas. Por isso que, numa última live que eu fiz aí, abelhas versus venenos, que são muitos, é uma coisa que não dá, não são compatíveis. Elas são totalmente adversas, opostas. Então, entendendo bem, para você não sair depois dizendo, falou, não. Eu, desde o início, eu vendi abelha para traficante de abelha. Tem que dizer traficante, isso aí não estou fazendo agressão, não estou citando nomes. Traficante de animais. Enquadra no mesmo nível o tráfico de animal. Tráfico, não é tráfico de humano, porque nós estamos falando de bicho selvagem. É o tráfico, que é o tráfico de animais. É pegar um animal de um local que ele não existe, que ele existe, para levar para outro que ele não existe. É pegar o animal de um país, trazer para outro, levar para outro. Por exemplo, aqui a gente encontra muito caso. Então, existem as permissões. Por exemplo, o IBAMA, quando aprende na apreensão de animais de vários locais do mundo, uma pessoa pode criar esse animal, só que não pode reproduzir. Para reproduzir tem que ter autorização. Aí é onde está a questão. Mas o pessoal pode, é onde tem a lei, a tal da PL, a 4429 de 2020, que é um absurdo, porque os caras querem botar uma coisa absurda, que é o cara poder criar essa abelha, reproduzir para vender para outros locais. Gente, passa pelo menos, mas porque não pode repatriar, porque se repatriar, que é o que está aqui no Conselho, na resolução do CONAMA, pelo menos isso aqui está legal, resolução do CONAMA de 19 de agosto de 2020, a 496, que no caso ela aniquilou teoricamente, ou seja, revogou a outra resolução que foi a 346, que foi feita por Paulo Nogueira Neto. Não adianta, não é isso que é para fazer. E você está de forma clandestina. Para você fazer isso, São Paulo, por exemplo, você tem que dizer para os órgãos ambientais, tem muita gente clandestina. A maioria de quem está com a abelha fora do seu local de ocorrência está de maneira clandestina. Você tem que chegar lá para São Paulo, para as autoridades, e dizer, eu tenho tantas colônias de tais abelhas, ou tais espécies, e eu ou quero repatriar, ou eu quero reproduzir, aí vai ter que ter um acompanhamento para mandar aqui para o Nordeste. Olha, pelo mesmo motivo, você disse, e não pode mandar repatriar as abelhas, porque pode trazer patógenos, na mesma condição seria você reproduzir, porque elas vão sair de abelhas que você já possui. Então não dá para fazer isso. Então foi uma aberração que eu vi, e isso eu fiquei pensando, doutores falando uma besteira dessa, apesar de que doutor não é dono de nenhuma sabedoria, né? Normalmente estudou mais, às vezes tem um documento, mas sabe muito pouco. Às vezes, não todos falando de grande cientista. Então não adianta. E se vai mandar, tem que passar pelo menos pela quarentena. Se você tem um projeto, você está em São Paulo, você quer criar, mandar sair da caatinga, que é aqui o protótipo. Você quer criar essa abelha, porque você tem uma paixão por essa abelha. Você não pode criar, se você criar de outra maneira, é clandestino. Você está irregular, você está infringindo contra a lei. Agora, se você tem um projeto de conservação, você vai apontar para fins de conservação e científico, você provar, que eu falei que é uma burocracia muito grande, eu desconheço pessoas que tenham feito isso, a universidade já fizeram, pessoas fizeram no passado clandestino. Inclusive, tem que dizer aqui bem claro, quando o Keller levou lá para São Paulo, não deu certo, quando o Paulo Nogueira Neto levou para São Paulo, também não deu certo, e entre outros. Foi um tiro no pé. Tem que deixar isso bem claro. Então, não vai adiantar você ficar batendo nessa tecla, não vai funcionar. Cria as abelhas dentro do teu local. Teve uma questão, só para a gente aqui já estender um pouco, mas para ficar bem claro, teve uma questão que eu vi uma fala muito, eu diria que uma fala muito segura de uma professora do Instituto Federal, não sei qual campus, do estado de Santa Catarina. Ela dizia o seguinte, olha, qual é a solução para essas pessoas que são apaixonadas, desapaixonadas, que na verdade não são, porque quando você causa danos ao animal, você não é apaixonado, ou causa danos a quem quer que seja. Tá igual aquela questão, o cara matou o outro porque, crime passional, porque era apaixonado, morria de paixão. Não. Quem ama não mata. Bem claro aqui, isso não é meu. Mas
ela dizia o seguinte: o que pode ser feito é, por exemplo, eu sou apaixonado, por exemplo, pela pessoal, eu sou nordestina, mas ela não tem Petrolina, mas tem criador em Recife. Eu vou fazer o quê? Uma troca com ele. Essa abelha vai ficar lá na criação dele, ele vai tirar o mel para mim e ele vai ter duas, por exemplo, duas ou outra quantidade. Elas foi a fala da professora. Aqui no minha criação de Mandaçaia é um documento, posso até assinar documento, fazer um negócio. Ele tem duas abelhas Mandaçaia aqui na minha criação, eu tenho duas abelhas, duas colônias, entendam? Eu sou nordestino lá em Recife, por exemplo, ou pode ser em outra parte onde ela exista. Nós estamos criando as abelhas. Eu estou sendo agora um criador de uruçu nordestino, ele está sendo um criador de Mandaçaia da Caatinga, mas elas ficando dentro do seu local de ocorrência. E eu acho que foi uma solução mais viável que eu vi de todas as discussões que eu vi por aí, dessas pessoas super-sumem que arrota conhecimento, segundo elas, mas que não deram nenhuma solução. Então, é isso que fica bem claro. Vocês, dentro dessa questão aqui, estou falando a realidade. Não vai poder. Agora, se fizer essa lei aí ela está autorizando, ela está oficializando, está descriminalizando o tráfico de abelhas Brasil afora. Isso já existe. Ela não vai mudar em nada, teoricamente, apenas vai oficializar. Agora você vai poder criar as abelhas. Por quê? Porque o cara vai chegar, quando ele chegar lá, ele vai dizer quando ele levou as abelhas para lá, para São Paulo, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem um monte de gente criando abelha. Toda hora tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, gente. Que pareça. Se eu pegar para vocês, se não for pegar aqui, o cara agora queria lá do Rio Grande do Sul, ele queria que eu mandasse essa abelha aqui, porque disse que ela é muito bonita, tem um programa, não, que quer conservar. E você tem um programa, se você garantir, você mandar a documentação por todos os meios legais, eu posso te mandar a abelha. Tem que ser respaldado, você vai ter. Ele entrou em contato, do jeito que vocês entraram em contato, estão entrando em contato comigo, foi a mesma coisa. Porque ele não tinha, ele estava blefando. Então, a gente encerra por aqui, dizendo isso para vocês, fique bem claro. Aqui eu não passo o pano para quem quer que seja, não preciso disso, não vivo disso, eu tenho que falar as coisas coerentes. Como eu disse, eu faço trabalho, eu tenho trabalho com escolas, eu tenho trabalho com comunidade, eu trabalho desde criança da pré-escola, faço de vez em quando passo algumas informações usando a linguagem adequada para esse nível, essa faixa etária, até com pessoas idosas, vocês vêem disso, por exemplo, o seu João e Dona Maria, eu faço esse trabalho todo esse pessoal, mas trabalho dentro de uma questão consciente, eu não mando ninguém. E para a gente finalizar mesmo, vai ficar longo, mas tem que ficar longo mesmo. Lembra do presente que eu recebi na véspera do Dia dos Pais, 2021, a abelha Jataí. A pessoa nem sabia o que é Jataí. Só um nome popular. No caso, a Jataí, qualquer Jataí não, a Tetraglonis angustula. A abelha não é daqui. Ela soltou enxame dia 31 de outubro. O que é que eu peguei? Está aí a prova, entre em contato. Eu repatriei a abelha. Ela veio de Irecê, na Bahia, que é local de ocorrência. Ela voltou para Irecê? Não. Mandei para onde? Eu doei, porque eu não comprei. Eu doei, cuidei do animal, das duas colônias, até o início desse ano, doei para o criador de Recife, porque lá a abelha existe. Se ela ficasse aqui, certamente ela já estava definindo, se não definisse agora, definhava no ano que vem. Uma possibilidade dela ficar pouca, quase zero, porque os que trouxeram para cá já mataram essas abelhas, mataram dezenas. Então, agradecendo a você que ficou aqui, que assistiu, que entenda que isso sirva de alerta. Cria as abelhas dentro do teu local de ocorrência. Cria as abelhas dentro do teu local de ocorrência, que você é mais feliz. Isso é mais importante.